últimos desenvolvimentos no caso da empresa da família do Primeiro-Ministro. Estamos já em direto com o João Luís Soares, é advogado. Doutor, muito bom dia. O que é, afinal, esta figura jurídica do inquérito que permite o levantamento, então, desses sigilos em várias áreas? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, este tipo de discussão é fundamental porque muitas vezes, embora seja condicionada por aquilo que é uma certa pressão e tempo político, a verdade é que estas figuras, quer da averiguação preventiva, quer do próprio inquérito, estão juridicamente bem definidas. Aquilo que nós temos assistido até agora foi o âmbito do processo de averiguação preventiva. O problema é que este âmbito de averiguação preventiva tem certos limites e, além de ter certos limites, acaba por depender, em grande medida, daquilo que é a colaboração do investigado. E, portanto, não existe aqui a possibilidade do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal terem acesso a um conjunto de prova ou de elementos, nomeadamente ao nível das interseções de comunicações, escutas telefónicas, buscas domiciliárias, apreensão de documentos e, sobretudo, aquilo que é o acesso a contas bancárias e patamares fiscais, para eventualmente coligirem aquilo que são elementos probatórios para a prática dos crimes. O inquérito pode solucionar esse tipo de situação. O inquérito é uma fase, obviamente, de um processo de crime, exige aquilo que muitas vezes é a constituição do investigado como arguido e aquilo que é a concessão, esse arguido de um conjunto de direitos fundamentais, mas vai permitir, sobretudo, àquilo que é o Ministério Público e àquilo que são os órgãos de polícia criminal, ter um papel mais ativo que vai muito para além daquilo que é esta fase inicial da averiguação preventiva, que não tem arguidos, não tem número de inquérito, não tem prazos processuais a correr e acaba aqui por funcionar como uma espécie de triagem de saber se existem elementos, enfim, suficientes para passar para aquilo que é o processo de crime. Aquilo que me parece aqui fundamental. O que é preciso, no fundo, para abrir esse inquérito de crime? Uma vez que, como explica, esta averiguação preventiva depende também muito da pessoa em causa, dos elementos que faculta. Sendo assim, o que é pode haver um impasse? O que é necessário para que se avance para esse inquérito de crime? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque aquilo que acontece é que esta averiguação preventiva está ainda em fase de investigação, isto é, o Ministério Público está ainda à espera de documentos que estão na posse do Primeiro-Ministro, que poderão ser facultados ou não, depende um bocadinho daquilo que é o grau de colaboração, neste caso do investigado, e após a conclusão desta avaliação preventiva, existe sobretudo aquilo que é o processo de análise, isto é, as equipas do Ministério Público vão considerar se nessa fase existem ou não elementos suficientes para eventualmente justificar aquilo que é a abertura de um processo de crime. Para além da consideração política, obviamente, do ponto de vista jurídico, tem que haver já nesta primeira fase aquilo que é um conjunto de recolha de indícios suficientes, ao nível documental, que permita dar alguma segurança ao Ministério Público para avançar para o processo de crime. Deixe-me só dar esta nota porque é fundamental, é que nós estamos aqui a falar de crimes de possível branqueamento de capitais, de corrupção, de tráfico de influências e outros, e, portanto, estes crimes muitas vezes têm uma exigência probatória diferenciada, isto é, dependem em larga medida daquilo que é a quebra do sigilo bancário e fiscal, como disse, daquilo que é a interseção das escutas telefónicas, daquilo que é a própria inquirição de testemunhas com algum grau de poder coercivo. E, portanto, o Ministério Público está aqui, num certo grau, ainda preso a esta averiguação preventiva. Vai, obviamente, analisar, vai considerar se tem elementos suficientes e depois será o Procurador-Geral da República que poderá, eventualmente, decidir-se se esses elementos existirem pela abertura desse inquérito. Agora, é necessário que haja uma avaliação séria se os factos configuram crime ou não. Parece-me, no entanto, que esta averiguação preventiva tem sempre certos limites, que esses limites neste tipo de crime acabam por obstar àquilo que é o esclarecimento dos factos e, portanto, é com alguma naturalidade que o Ministério Público, muito provavelmente, quer acabar esta fase, fazer essa avaliação inicial para depois Para poder considerar avançar. se consegue abrir esse inquérito de crime. Doutora, obrigada por ter estado aqui no Bom Dia Portugal, a esclarecer então melhor estes trâmites desta investigação à empresa familiar do Primeiro-Ministro. Obrigada, bom dia. Muito obrigado, bom dia.